Gostaria de ler uns salmos com vocês. Salmo 100. Aleluia. Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Cultuai ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos seu povo, rebanho que Ele pastoreia. Aleluia. Oh, glória. Entrai pelas suas portas com ação de graças. Amém. Em seus átrios com louvor. Rendei-lhes graça e bendizei seu nome, porque o Senhor é bom. Ele é bom. Aleluia. Seu amor dura para sempre, e sua felicidade de geração em geração. Aleluia. Glória ao nome do Senhor, querido, porque Ele é grande. Entrai por suas portas com ações de graça, como diz a sua palavra. Engrandecei ao Senhor, porque nós somos rebanho dele. Ele tem nos pastoreado, amém? Amém. Aleluia. Grande é nosso Deus. Cantemos, grande é nosso Deus. O mundo saberá. Grande é nosso Deus. Diga que Ele é grande. Grande é nosso Deus. Cantemos, grande é nosso Deus. O mundo saberá. Grande é nosso Deus. Amém. Aplauda o Senhor por sua grandeza. Aleluia. Glória a Deus. Estamos felizes por estar na casa do Senhor, amém? Porque o Senhor todos os dias Ele nos prova que Ele é fiel e verdadeiro. Eu quero ouvir você cantar com alegria, então. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. amém. Mas você não está com cara de feliz, não. Peraí, deixa eu mostrar. Melhorou. Vocês têm que ficar felizes, queridos. Nós estamos na presença do Senhor. Amém. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, amém? Amém. Por isso estamos alegres. Amém. Louvai ao Senhor em todo o tempo. Foi o que o Gabriel leu, né? Que nós devemos louvar ao Senhor. Entrai por suas casas. Amém, Senhor. Glória a Deus. Alô. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Vamos louvar ao Senhor de novo, então? Amém. E diga para a pessoa que está do teu lado: te alegra no Senhor. Glória a Deus. Também eu tenho que fazer tudo aqui, né? Tem que mexer no som, tem que cantar, tem que tocar, tem que fazer tudo. Glória a Deus. Então vamos lá. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Isso. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei
junto, amém? Quem é que nos reveste de força, querido? O Senhor nos reveste de toda força. Nós precisamos para vencer, amém? Vamos dizer então que Ele é o leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É o quê? É nossa força em tempos de fraqueza. Uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É nossa força em tempos de fraqueza. Uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Diz pra alguém agora. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. É o quê? Ele é a rocha da nossa vitória. É nossa força em tempos de fraqueza. Uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. Diga mais uma vez. Oh, esperança de Israel. Pra terminar. Oh, esperança de Israel. Aleluia. Ele é fiel, amém. Deus é soberano. Feche os teus olhos por um minuto, por favor. Aquilo que você veio buscar, querido, nessa noite, tenha certeza. Você não vai sair vazio daqui, não. Porque Ele é um Deus que tudo pode. Ele é poderoso, Ele morreu por nós naquela cruz. E o seu sacrifício não foi em vão. Ele tem nas suas mãos a chave para todas as coisas. A chave da morte, a chave do inferno. Ele comanda tudo, tudo está no seu governo. Aleluia, Senhor. Porque dele, por Ele, para
possa envolver as nossas vidas nessa noite. Tua igreja, Senhor, cada um aqui presente nesse lugar, possa receber da tua paz nesse momento, meu Deus. Possa receber do teu amor, possa receber do toque maravilhoso do teu Espírito, pelo poder do nome de Jesus. Porque nos reunimos nesse lugar, porque cremos que os céus estão abertos e as tuas bênçãos, as tuas graças, o teu amor, Senhor, está pronto a ser derramado sobre nossos corações. Desde que a ti nos acheguemos, desde que diante de ti viemos declarar com os nossos lábios que tu és o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Que tu és aquele que pode efetuar o milagre, que a cura, a salvação só existe por meio do teu nome. Por isso podemos dizer a ti, Senhor, que o teu nome é glorificado e exaltado, que a ti a honra, a glória e todo louvor, Senhor. Oh, aleluia! Diga ao Senhor, amado. Seja essa a tua oração. Diga ao Senhor. Mais uma vez, diga. Seja a tua oração diante do Pai. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo nesse lugar, nesta noite. Que a tua palavra, Senhor, que a tua palavra possa penetrar em nossos corações nesta noite e trazer vida e vida em abundância, Senhor. Que o teu amor e o teu poder se façam presentes em nossos corações. Que todo preço, que toda tristeza, que tudo aquilo, Senhor, que de uma forma ou outra tenta afastar-te de nós, apagando o brilho, Senhor, da alegria do teu Espírito em nossas almas, nesta noite, Senhor, se dissipe pelo poder do nome de Jesus. Oh, meu Deus, que a tua paz seja soberana nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus nessa noite. Convido você a sentar um momento, por favor. Aleluia. Vou convidar as crianças, né, com a tia Ruth. Podem passar para a escolinha já. Aleluia. Vamos lá. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Boa noite a todos. Aqueles que eu ainda não cumprimentei, né? Esperar as crianças ajeitar ali. Esperar fechar a porta. Aleluia. Deus é bom. Acharam aí? Lucas 24, versículo 13. Igreja pequena é bom, escuta tudo. Vou pedir que os irmãos não se preocupem, a Raquel hoje está gravando, porque tem uns amados lá de... Nós ficamos para mandar mensagem para eles, disseram que, pastor, a gente quer participar do culto também. Aí disse para a Raquel que nós íamos gravar hoje, porque é o Gabriel Lino e a Stephanie, né? Então, eles estão morando lá em São Miguel do Oeste, né? Daí eu disse, não, vamos gravar e vamos mandar para vocês. A Raquel não se desviou, não, ela não está ali, então não se preocupe. Ela não está no Face, nem no WhatsApp. Aleluia. Vamos ler a palavra, amado? Vamos ler. Aleluia. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém
60 estádios, isso equivale a 11 quilômetros mais ou menos. E iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam acontecido. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isto e que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, e já está este é o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo como terem tido uma visão dos anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já se declina o dia. Então entrou para ficar com eles. Aconteceu que, quando estavam à mesa tomando o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os outros 11 que com eles estavam, os quais diziam: o Senhor Jesus ressuscitou e apareceu a Simão Pedro. Amém? Gostaria que você agora olhasse para mim. Esta passagem, ela se refere logo após Jesus ter sido crucificado e após a sua ressurreição. Mas o que me chama a atenção dessa passagem, amado, eu gosto sempre de trazer para os nossos dias, é a dificuldade que muitas vezes nós temos de entender o propósito de Deus para a nossa vida. Esses dois discípulos que estavam andando por essa estrada, chamada Emaús, eles tinham andado 3 anos com Jesus. Eles tinham andado 3 anos vendo Jesus fazer milagres, vendo Jesus falar à multidão, ouvindo Jesus ministrar a eles mesmos em particular, dizendo de tudo o que havia acontecido, que ele seria crucificado, que ele ressuscitaria, que as Escrituras falavam a respeito dele. Eles viram Jesus fazendo milagres, ressuscitando os mortos. Eles viram Jesus fazendo grandes coisas maravilhosas e poderosas diante dos olhos deles. Eles viram Deus operar grandes coisas, grandes sinais, coisas poderosas que os olhos não podiam ver. A Bíblia diz que coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, é aquilo exatamente que Deus tem reservado para aqueles que têm no seu coração buscar conhecê-lo. E esses homens ouviram tudo aquilo que Jesus tinha durante todos esses 3 anos. Depois disso, o mesmo Jesus veio a ser crucificado. E depois de ter sido crucificado, eles ficaram perdidos. Eles viram Jesus ser assassinado. Eles viram Jesus ser maltratado. Eles viram Jesus ser chicoteado. Eles viram Jesus passar por todo tipo de ultraje que foi passado. E
quando Jesus, ao terceiro dia de seu sepultamento, eles caminham então por aquela estrada tristes, porque tinham perdido aquele que eles achavam que seria o Salvador. Eles mesmos comentam aqui, tu não sabe, e Jesus encostou do lado dele. E a Bíblia diz que eles estavam como que cegados para não reconhecer o Senhor que havia ressuscitado. Eles não conseguiram, uma porque já era tarde, já estava escuro, e eles se entenderam e disseram, poxa, mas de repente a gente até conhece, mas eu não sei quem é. Mas vem cá, o que? Então Jesus encosta do lado deles e pergunta, o que aconteceu? Como quem não sabe nada. O que aconteceu, meus queridos? Eu estou andando aqui, olha, onde é que vocês estão indo? Ah, nós estamos indo a Jerusalém. Pois é, mas o que aconteceu? E aqueles dois homens, um chamado Cleófas e até inclusive olha para Jesus e diz assim, por acaso, onde é que tu estava todo esse tempo? Tu não sabe de tudo o que aconteceu nesses últimos dias? Tu não sabe de um homem poderoso em obras que nós achávamos, eles ainda dizem, e nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, de transformar as nossas vidas, de verdadeiramente nos fazer livres. Nós achávamos que era ele. Mas não era, o cara foi assassinado, foi morto e crucificado, e agora já vai trazer o terceiro dia e nós estamos todo mundo solto, baratinado. Tem mais ainda, 11 que estão ainda escondidos em outro lugar, e mais uns 120 de discípulos que também estão prontos para se reunir, mas ninguém sabe o que fazer, porque o nosso mestre morreu. Jesus, aquele que nós achávamos que era o Filho de Deus, que ia vir fazer verdadeiramente grandes milagres, não está mais entre nós. Os romanos o crucificaram. Os nossos próprios líderes religiosos o entregaram para que ele fosse crucificado. E eles olhavam para Jesus e diziam, tu não sabe tudo isso? E aí Jesus começou a dizer, olha, vocês não sabiam que era necessário que tudo isso acontecesse? E eles andando e ouvindo Jesus falar, e Jesus começou a explicar uma coisa muito interessante para eles. Vocês não sabiam que era necessário? Ele mesmo não tinha dito então para vocês que era necessário que essas coisas acontecessem? Que era necessário que ele, sendo o Filho de Deus, nascesse nessa terra, sofresse o que sofreu, a Bíblia fala em Isaías 53, trouxesse sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Para que eu e você tivéssemos paz, ele pudesse então passar por tudo aquilo, sofrer tudo aquilo, para que o castigo que estava determinado para cada um de nós. Às vezes as pessoas perguntam, que castigo é esse? Que desespero é esse? Afinal de contas, que pecado é esse que tanto dizem? Que mal é esse que me cerca? Eu costumo dizer sempre que o pior mal do homem, o pior mal da humanidade, não são, às vezes a gente escuta, eu já falei aqui, as pessoas costumam botar as culpas sempre no capeta, em tudo, né? Vocês já ouviram dizer isso aqui, né? Tudo é o capeta, tudo é o diabo, o coisa ruim, o cramunhão, sabe? Dá nome de tudo que é jeito para ele. Ah, isso é culpa do demônio. Ah, quebrou uma maçaneta, isso é culpa do demônio. Deu um acidente, isso é culpa do demônio. Furou o pneu, é culpa do demônio. Tudo é o demônio. Mas eu pergunto, tu comprou a melhor maçaneta, tu botou pneu novo no carro, né? Entende? Fez revisão do motor quando foi viajar? Não fez nada. E aí vai botar a culpa no capeta? Não, a culpa é tua, a culpa é minha. Que o quê? Comprei material de segunda, né? Não fui inteligente o bastante de mandar fazer uma revisão no meu carro, não troquei os pneus, e aí quando furo o pneu que já estava careca, aparecendo os arames, eu digo que é o diabo. Não, foi negligência minha. Então muitas vezes nós sofremos pela nossa negligência e botamos a culpa no coitado do capeta, que é um grande costa larga, e nós nos isentamos da nossa responsabilidade. A coisa mais simples que tem, nós como seres humanos gostamos de fazer isso, nos isentar das nossas responsabilidades. Sabe, nós, quando criamos nossos filhos, nós não ensinamos responsabilidades para eles. E quando crescemos, nós queremos nos eximir das nossas responsabilidades, botando as culpas nos outros quando as coisas não vão bem. Às vezes, quando nós ministramos, por exemplo, para casais, eu gosto sempre de dizer uma coisa que eu aprendi com o pastor Mamone. As pessoas hoje, elas se casam, né? Hoje você diz assim, o fulano e o ciclano estão se casando, não é? Aí eu pergunto, quantos realmente, em vez de se casarem, estão se dando em casamento? Estão se dando nesse relacionamento? Porque as pessoas hoje, de uma forma geral, a minha mãe, quando eu era pequena, minha mãe costumava dizer uma coisa muito interessante. Vinde a mim tudo, mas vosso reino nada, né? Quando eu começava a pedir demais as coisas, dizia, mãe, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro, aí a mãe dizia isso.
né? Vinde a mim tudo, mas no vosso reino nada. Ou seja, eu nunca estou disposto a dar, eu estou sempre pronto a pedir. Então nós estamos sempre esperando receber algo de Deus, botando sempre, dizendo para Deus, Senhor, eu quero isso, ah, se Deus me fizer isso, tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Quando na verdade, o que o Senhor Jesus aqui nessa passagem estava falando para eles, vocês não entenderam que todo o tempo eu expliquei para vocês que tudo isso que ia acontecer era necessário que acontecesse para que vocês tivessem paz em mim? Porque alguém tinha que mostrar como é que se faz. Alguém tinha que mostrar como é que se faz as coisas. E Jesus tomando-a, sabe, a Bíblia diz, pega em João, por favor. Pega em João capítulo 15. Eu quero mostrar uma coisa para você. Pega João capítulo 15. Mas deixa marcado aí, tá? Lucas 24, depois nós voltamos para ele. Mas pega João 15. Glória a Deus. Acharam aí João 15? Eu estou tentando achar o meu aqui. Né? João 15. Perdão, João 14. Volta um pouquinho. João 14, versículo 6. O que Jesus diz aqui? João 14, 6. Alguém pode ler bem alto para mim, por favor? Vamos lá. Mano, pode. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Primeiro, Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Jesus não disse ninguém vai ao Pai. Jesus disse ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora, vamos um pouquinho mais adiante, no versículo 8, você leu no 6, agora eu vou ler o 8 para você. Aí um outro discípulo de Jesus, chamado Filipe, diz para Jesus assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus olha para ele e responde assim, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Aí depois Jesus disse, porque eu e o Pai somos um. Por que eu estou dizendo isso, amado? Porque Jesus, sendo a figura do próprio Deus, se fez homem. Sabe? Ele tinha que dar o exemplo de como nós podemos vencer as nossas culpas, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Aí que eu entro, quando nós somos chamados por Deus e nós somos confrontados com o nosso vazio, com o vazio de nossa alma. Por quê? Quando nós somos confrontados com o vazio de nossa alma, nós não podemos colocar a culpa em ninguém. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e começamos a fazer uma análise própria, eu não posso dizer, sabe, hoje ainda no serviço nós conversávamos que eu peguei um exemplo, né? A Gabi, que é a minha colega de serviço, que está aqui hoje, né? Ela, sabe, ela sabe como eu sou no serviço, tá? Então se vocês querem saber se o pastor se comporta trabalhando, pergunta para ela, tá? Né? Mas hoje eu conversava com a Andressa, né? e com a Denise, cada um contando como era e tal, enfim, daí eu disse que eu e a minha irmã, nós fomos criados juntos na mesma casa, na mesma família, com os mesmos pais, somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Só que a minha irmã, ela vê tudo diferente da forma como eu vejo. Eu lembro só das coisas boas. Não que eu não me tenha recordações das coisas ruins, mas as coisas boas me marcaram. E a minha irmã, só as coisas ruins. Tu quer lembrar de algum desastre da família, pergunta para minha irmã. Se ela sentar para contar para ti a infância dela, ela não vai contar nada de bom. Ela vai contar só coisas difíceis, problemas, dificuldades, tudo que aconteceu de ruim. Agora, se perguntar para mim como é que vai ser a minha infância, um dia um amigo meu disse assim, vem cá, cara, tu não teve problema quando era pequeno? Eu disse, tive. Porque não parece, porque tu só conta as coisas boas. Eu disse, mas não é que eu queira parecer que a minha vida foi uma maravilha, mas é que as coisas boas me chamaram mais a atenção. Entende? Então, cada um tem uma maneira de encarar o mundo em que vive.
Eu sou responsável pelas minhas decisões. Eu sou responsável pela vida que eu levo. Quer seja ela boa, quer seja ela ruim. Por mais que o meio force com que as coisas não sejam tão boas quanto eu queira, mas interiormente, quanto mais eu lutar e batalhar e não aceitar a situação, mais eu venço. Quando Jesus, sendo o próprio Deus, se fez homem, era essa a mensagem que ele queria passar. De que eu tenho condição de mudar as circunstâncias em que eu vivo, por mais difíceis que seja. Basta eu me determinar no entendimento de que a Bíblia diz o seguinte: que em Deus eu posso todas as coisas. Aleluia. Depois o próprio Senhor também diz que tudo posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece, senão o próprio Senhor Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Depois ele diz ainda que se eu conhecer a verdade, e que a verdade é Ele mesmo, eu sou livre para estar na sua presença. Em nenhum momento ele deixa margem para que eu coloque a culpa nos outros. Que eu diga, olha, se a minha vida está assim, sabe, eu já tive negócio, já tentei iniciar empresas, sabe, já fiquei endividado até o pescoço, né? Já tive sócio, mas eu nunca coloquei a culpa nos outros, porque a empresa quebrou, porque quando eu iniciei eu sabia dos riscos, né, dos prós e dos contras. Eu não fui enganado. Eu sabia que podia dar certo como não podia. Então quando não deu certo, eu não fiquei me lamuriando dizendo: olha, a minha vida está assim por causa do fulano, do ciclano, do beltrano. Não. Se eu fui com a ideia de querer ganhar mais. Você está entendendo? Você está entendendo, amor? Então dá um sorriso, pelo amor de Deus. Dá uma força ao pregador. Rubem, dá uma força ao pregador. Isso, né? Está me assustando. Está me assustando. Então, quando Cristo veio nessa terra para se manifestar nesse lugar, amado, Ele vem com o intuito de nos mostrar que nós teríamos a condição, e Ele se colocou na condição de filho. Às vezes as pessoas perguntam: tá, mas Deus Pai, Deus Filho? Eu não vou entrar no mérito da questão, eu vou entrar na questão do exemplo. Ele, sendo Deus, se fez filho para mostrar que nós, na condição de filho, se obedecermos o que Ele nos manda, as coisas vão andar correto. Se eu andar com meu coração firme naquilo que eu quero, sabe, entendendo que Ele tem o melhor para mim. E quando Ele tem o melhor para mim, eu não estou falando de condições materiais, eu estou falando de paz de espírito, de me sentir completo. Porque quando nós nos sentimos completos, não existe dificuldades, não é verdade? Quando você está interiormente completo, pode estar desabando o mundo ao teu lado, que tu continua ainda. Por mais que digo, sabe, a Bíblia diz: cairão 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. É exatamente isso, porque você está focado, você está vendo aonde você vai. Você sabe que Jesus é o autor e consumador da tua fé. E tu sabe que Ele está contigo. Quando esses homens estavam andando pela estrada de Emaús, eles estavam desesperançosos, porque já não sabiam que Jesus mais estava com eles. E o interessante disso, que me chama a atenção, é que eles estavam caminhando com Jesus. E eles dizendo que estão abandonados. Quantos não lembram daquela música, que até eu acho, se eu não me engano, foi o Milionário José Rico que cantava, né? O irmão Milho deve lembrar, né? Pegadas na areia. Não era o Milionário José Rico que cantava, ou era o Trio Parada Dura? A Gabi, que é uma pessoa... O senhor não lembra, irmão Milho? Pegadas na areia. Dona Isabel, a senhora lembra? Pô, só eu lembro. Barbaridade, né? Na verdade, mas tu sabe qual é a música? Né? Pegadas na areia, gente. Vocês não lembram? Oh, graças a Deus. Oh, minha senhora. Pegadas na areia, a Miriam lembra. A Miriam tem cara de que cantava muito Milionário José Rico. Minha sogra fala. Eu não me lembro totalmente da letra, mas ela fala, na verdade essa música foi gravada no meio secular, mas ela era um hino. Ela foi gravada primeiramente como hino, aí depois a dupla, se não me engano, o Milionário José Rico gravou ela como música, era estilo sertanejo antigo, né? Então, não, se eu cantar acaba em culto, vocês vão embora e nunca mais voltam. Aí, mas nessa música tinha uma coisa muito interessante. Ele começava a reclamar que estava sofrendo, que estava cansado de andar sozinho. E ele estava andando na beira da praia. E sabe só,
E de repente, na oração dele, ele diz: meu Deus, por que me desamparou? E aí Deus responde para ele e diz: está vendo as pegadas na areia? Aí ele diz: sim, essas pegadas são as minhas, porque eu estou te carregando no colo. Aleluia. Então, na verdade, quando esses homens estavam andando na estrada de Emaús do lado de Jesus, o coração deles se mexia, se remundia. Por quê? Porque eles interiormente, no seu espírito, eles sentiam a presença de Deus. Eles sabiam que o Senhor estava com eles, mas eles estavam perdidos porque eles não conseguiam ver com os seus olhos. Mas interiormente eles estavam sentindo algo diferente, porque eles disseram: por acaso nós não sentíamos quando conversávamos com ele que alguma coisa diferente tinha nesse homem? E aí Jesus começa a conversar com eles a respeito de tudo que havia acontecido, tudo que tinha acontecido, e começa a confortar o seu coração. Começa a confortá-los para que eles entendessem que eles não estavam sozinhos, que havia esperança para eles também, de que eles não deviam ficar desesperançosos como eles estavam, porque Deus estava com eles. E o mais interessante é que o próprio Senhor estava com eles. E que o próprio Jesus estava com eles. E que Deus estava naquele lugar para manifestar o amor dele a eles. Glória a Deus. Então, no fim da história, quando Jesus faz menção de seguir na caminhada, quando Jesus faz menção de andar, aí eles param e dizem assim: vem cá, volta para cá. Não quer passar a noite conosco? Fica conosco aqui. Fica conosco nesse lugar. Aí Jesus entra e vai cear com eles, comer do pão, e aí ele reparte o pão e entrega a eles. Pode fazer tudo, ficais firmes para resistir aos dias maus. Quem não tem dia mau, né? Não é quem, não? Quem não tem? Ah, o pastor não tem. Não tem, amado. Não tem um nem dois, eu tenho um monte. Né? Aí não tem dia que tu acorda e diz assim: bah, hoje eu não sei se vai dar. Né? Esse é um dia mau. Esse é o dia em que eu tenho que fazer um esforço dobrado para permanecer firme. Mas firme no quê? Aí é que está. Esses homens não tinham aonde estar firmes porque eles tinham esquecido que Jesus tinha lhes prometido que ele iria, mas que ele voltaria. Aleluia. Deus fez uma promessa para nós através da pessoa de Jesus. Ele disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Enquanto nós tivermos vida, Deus estará do nosso lado, nos fortalecendo, nos dando graça. Basta a mim crer de todo o coração. A Bíblia diz que se com os teus lábios confessares e creres que Jesus Cristo é o Senhor, então serás salvo tu e tua casa, e mal nenhum se achegará a ela. Não está dizendo que você não vai ter problema, não está dizendo que você não vai ter dia mau, mas está dizendo que você nunca mais se sentirá órfão, nunca mais se sentirá vazio, nunca mais vai se sentir desesperançado. Por quê? Porque agora você sabe quem é Jesus. Esses homens até aquele momento andaram 3 anos com Jesus, que foi o tempo do ministério de Jesus nessa terra. Ele iniciou aos 30 anos, e aos 30 anos e 33 anos foi crucificado. E quando ele foi crucificado, eles não sabiam mais. Sabe? Quando você ensina um filho, aí você diz para o teu filho: não bota o dedo na tomada. Não bota o dedo na tomada. Aí você dá uma olhadinha para o lado e ele está indo ali, ó. Aí não bota o dedo na tomada. Aí você dá aquela distraída e você vai vendo. Aí daqui a pouco, amado, quando você vê, ele meteu o dedo na tomada. E tomou um choquezinho ali de repente. E vem gritando para você, desesperado, porque botou o dedo na tomada por uma coisa que você havia dito 50 vezes que não era para fazer. Muitas vezes nós agimos assim com Deus. Deus diz: olha, fica comigo, anda comigo, vem ao meu lado. E nós confundimos aquilo que Deus está dizendo. Nós nos sentimos assim: Deus está querendo, né? Estão querendo me impedir de fazer o que eu bem desejo. Somos como crianças, querendo fazer arte, tentando experimentar como é andar sem Deus. Aí fazemos as burradas da nossa vida, batemos com a cara na parede, sofremos pra caramba. Aí então nossos olhos se abrem e começamos a orar para Jesus e dizer: não adianta, tenho que andar contigo. Porque se Jesus disse: eu sou o autor da vida, eu sou, sabe, quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, ele está dizendo: olha, tudo que vocês passaram eu também passei, por isso eu me fiz exemplo. Porque para mostrar que tudo que eu passei eu venci na condição de homem, não na condição de Deus.
Por isso a existência de Jesus, por isso ele veio a essa terra, para nos mostrar que como Deus, ele não quis ser igual a Deus. Antes, pelo contrário, se fez homem para vencer tudo, para que nós tivéssemos o exemplo. Amém, Senhor. Na pessoa do seu Filho, Jesus, mesmo sendo ele Deus. Não usou em nenhum momento do seu poder ou da sua autoridade para não passar pelas mesmas aflições que você e que eu passei. E que passo, que você passará, e que nós passaremos, e juntos passaríamos. Eu me lembrei de um poema. Não, amado, quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que nos aproximar de Deus sabendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Muitas vezes as pessoas pensam que ter uma vida com Deus é algo chato. Não é verdade? Quantas vezes já disseram isso para ti? Ah, é chato. É chato. Agora eu vou perguntar uma coisa para você. Quantas vezes você, quando era mais jovem, de repente, há muito tempo, disse que nunca ia casar porque era chato ser casado? Quantos disseram isso? Tá bom, só a Raquel. Tá bom, eu vou facilitar para vocês aqui. Alguns não querem se comprometer. Aqui é muita responsabilidade. É muita responsabilidade, é verdade. Muita coisa. A pessoa, eu me lembro de uma vez que uma adolescente chegou para mim e disse bem assim, ó. Isso foi no ano de 1998. Nós estávamos em Novo Hamburgo. E aí, ela chegou e disse bem assim para mim. Pra mim é bom ser solteiro. Aí eu disse, que legal, já era casado com a Raquel. Eu disse, que legal, é bom pra ti? Não, pra mim é ótimo. Casar pra mim? Eu não vou me casar nunca. Não tem nada melhor do que ser livre. É bom ser livre. Bom, então tu não quer ser amada, não quer ser valorizada, não quer ter alguém do teu lado que te cuide. Não, isso eu quero. Tu quer isso? Tá bom. E aí, isso vai ser o quê? Como é que vai funcionar? Vai ser meu namorado, alguma coisa, assim e tal. Que bom, então tá. Não vai querer casar, mas quer namorar. Não, tranquilo. Eu conheci o pai dela. Então o pai vai deixar tu sair. E viajar, por exemplo, pegar o teu namorado e dizer assim, vamos viajar, eu vou ficar uns 6 meses longe e tal. Aí ela disse, não, claro que meu pai nunca vai deixar. Eu disse, bom, então tem alguma coisa errada nessa tua concepção de liberdade. Aí ela olhou para mim assim e disse, por quê? Porque livre sou eu. Porque eu sou casado com a minha querida e amada esposa. E nós somos livres. Porque se eu disser, vamos, vamos. Se eu disser, ficamos, ficamos. Se eu disser, amor, nem arruma nada hoje, vamos jantar fora, jantamos fora. Se eu disser, vamos nos mudar, nos mudamos. 26 vezes. O meu sogro dizia que nós já tínhamos curso para cigano. Era 1 e 2, a praticidade que a Raquel tinha de fazer trouxa de roupa era uma coisa incrível. A melhor mudança da minha vida, eu acho que foi essa última, para nossa casa, porque as coisas eram tudo encaixotadinhas, tudo bonitinho, Mas o que eu quero dizer com isso? Daquele dia eu disse para ela, tu acha que tu é livre sem nenhum compromisso? Livre sou eu por ter assumido esse compromisso e agora eu decido, junto com a Raquel, claro, mas eu decido para onde nós vamos e deixamos de ir. Então muitas vezes a nossa concepção de liberdade está determinada por uma questão que nós não queremos, é a responsabilidade de assumir com quem nós andamos. E quando nós assumimos com quem nós andamos, nós nos tornamos mais felizes e completos, porque é um amor recíproco, é um relacionamento recíproco, onde você dá e recebe. Na verdade, você mais recebe do que dá, porque isso é amor. Porque quanto mais eu tento dar para essa mulher, mais ela me sufoca com esse amor. Então a mesma coisa, quanto mais eu entregar a minha vida a Deus, mais de Deus eu vou ter. Mais dele eu vou ter. Mais dele eu vou ser. Então quanto mais eu me entrego nesse relacionamento com a Raquel, mais da Raquel eu tenho. E mais nela eu estou e ela mais em mim que está.
vida reta, digna de oração, de busca, de paz, amor, harmonia, sabe? Onde eu possa dobrar os meus joelhos e dizer, Senhor, muito obrigado. Esses dias eu conversava com um adolescente e eu dizia para ele, sabe quantos anos o tio está na fé? Agora é tio, né? Que coisa, né? Imagina, eu disse para ele desde os 17 anos. O tio agora está com 40 praticamente. Aí eu olhei para ele e disse, fui bem claro com ele, eu disse, sabe o que? Por que eu não quis fazer tudo que um adolescente da minha vida normal, na minha época, fazia? Porque Jesus se tornou muito mais real em mim do que qualquer outra coisa que eu pudesse fazer sem Ele. Aleluia. Eu tinha muito mais prazer em dobrar os meus joelhos e orar e dizer a Deus, Deus, manda para mim a pessoa a qual tu tem reservado para que eu possa passar o resto dos meus dias com ela. Eu nem sabia, estava lá minha sogra orando, manda alguém, Senhor! Manda alguém! Tem muita gente nessa casa. Tem 7, Senhor. Aí um belo dia vem o Alex, um colchãozinho emprestado da igreja ainda, né? Para morar na igreja. Minha sogra olhou e disse, é esse. É esse. Aí meu sogro olhou e disse, chegou e disse para mim, te pago um salário para te levar. E o amor, tu não sabe, ele paga até hoje para manter. O rancho do mês até hoje é ele que garante. Mas quando, então, sabe, às vezes a gente pensa, e aí o que determinou uma vida, às vezes nós pensamos o que gastar, por que gastar tanto tempo? Às vezes as pessoas dizem para mim, mas tu leu toda a Bíblia, eu já não disseram para você, tu lê a Bíblia, o que tem aí na Bíblia? Tem as palavras de vida eterna. Amém. Eu não falo nada, eu não faço absolutamente nada sem me guiar pelas Escrituras. A minha vida está baseada nesse livro. Uma querida amada essa semana chegou e disse assim, meu pastor, a tua Bíblia está tão velhinha, né? Está na hora de ter uma nova. Mas ela nem sabia o quanto eu tenho apego por essa Bíblia, porque a minha história está aqui. Né? Até posso ganhar outra nova, estou pensando em ter outra nova. Mas a questão é, sabe, por onde ela andou comigo. Aqui está todos os momentos em que eu senti Deus falando ao meu espírito através dessa palavra. E aí está tudo que eu escrevi, todos os rodapés que eu escrevi, que eu rasurei, que eu botei do lado, o que Deus estava dizendo. É como todas as cartas de amor que eu e a Raquel guardamos no novo. Todos aqueles momentos. Então, às vezes, nós lemos, olha aqui o que eu escrevia, né? Tu me pegou pelo estômago, foi o primeiro cartão que eu dei para ela, né? Eu nem sabia que era minha sogra que fazia a comida. Então, está lá, está guardado o cartãozinho ainda até hoje. Então, sabe, então, quando nós olhamos, tu tem uma história com isso. Como é que eu vou deixar um Deus tão maravilhoso que formou? Eu estava lá agora, lá dentro, orando, antes de vir para cá, eu escutei o Biel abrindo aqui a reunião. Sabe o que significa? Eu digo, Senhor, valeu a pena todos esses 20 anos na tua presença. Porque eu tenho meus filhos comigo, eu tenho a minha casa comigo, eu tenho minha família comigo, todos aqueles que servem ao Senhor estão comigo. Por isso Jesus disse, no momento, quer ver? Pega aí Mateus, vamos lá em Mateus. Meu Deus, já é 9h15, eu estou falando demais. Desculpa. Qual é o nome daquele pedaço de madeira? Costaneira. E ó, eu que fiz a cozinha também. Tá? Tentei construir um banheiro, comecei com a colher, acabei com as mãos. Botando que não pegava, né? Mas enfim, aí eu botava em cima da coisa, tinha umas prestas, e eu botava a minha coisinha de passar café ali. Aí um dia, cheguei em casa, eu olhei, uma carroíra saindo ali. Saí de manhã, botei de noite, tinha um ninho dentro do negócio. Tinha um ninho de carroíra dentro da minha coisa de passar café, cara. Mas que bicho bem rápido. Eu levei 1 ano para fazer uma cozinha, o bicho fez uma casa inteira de manhã à noite. Mas tá bom, eu disse, não vou desmanchar, eu gosto dos bichinhos. Eu disse, vai deixar aqui, tá bom, eu posso café em outro lugar. A carroíra botou 3 ovinhos. Nasceu 3 passarinhos.
Mostrei para Raquel, até porque fazia muito tempo que eu não vi uma carruíra. Carruíra nasce tudo peladinho, né? Tu olha, vê o coração batendo, as tripas, tudo ali dentro. Daí tá, tô eu cuidando dos passarinhos, das carruirinhas, disse, vai isso aqui, vai, eu cuidava. Aí um dia chegamos no culto, eu olho em cima da Bíblia, que ficava em cima, assim, numa pressa que eu botava o negócio, olha, tinha caído a lata, a cafeteirinha essa, o bule, tinha caído, estava em cima da pia, o ninho tinha caído do coisa e os passarinhos espalhados, mais vivos. Disse que será que deu algum vento, alguma coisa? Né? Aí peguei eles com cuidado, dos 3 tinha 2, sumiu um, cheio o bicho. Botei de volta no ninho, botei o ninho dentro de volta, e botei no lugar, na esperança de que a carruíra continuasse ali. Ela voltou. Graças a Deus, porque eu sempre dizia que quando a gente botasse a mão, né, não vinha mais. Voltou, a carruirinha seguiu cuidando. Aí um dia eu estou a noite toda ali, trabalhando no computador, arrumando, quando eu vejo de manhã, já está clareando o dia, a carruíra enlouquecida. Aí eu saí, fui olhar o que era. Saí para a rua. Quando eu olho na rua, o que tinha? Uma cobra no meu telhado. A cobra estava subindo no telhado para comer as carruíras. Eu estou dizendo, os bichos são ninja, querido. E ela tinha conseguido comer uma carruíra mesmo. Um filhotinho. Aí ficou um só, mas eu consegui tirar a cobra. Mas não consegui matar a cobra. A cobra pulou de cima da casa. Foi uma coisa de filme. Você imagina aquela cobra em câmera lenta, pulando. Não estou esticando, é verdade. Ela pulou de cima da casa, porque eu não consegui matar ela. Né? Era uma cobra, desse tamanho assim, verde com amarelo. Aí pulou, caiu debaixo da casa e entrou debaixo da casa. Eu caí na asneira e dizer para Raquel: amado, quase que eu tive que tirar a casa do lugar para poder achar a cobra. Né? Então cada dia tinha uma surpresa naquela casa. Mas uma coisa não faltou durante todo o tempo que nós tivemos naquela casa: paz. Mesmo com toda a dificuldade, com tudo que nós enfrentamos, né? A Rutinha está lá dentro, mas a Ruth passou um temporal conosco, que as telhas faziam assim, a casa fazia assim. Né? A Ruth, nunca vi a Ruth com tanta fé. Sabe? Bruno, a Ruth orou a noite toda. Um clamor, e a única parte da casa que não sacudia foi a que eu fiz de costaneira, que foi o Eliezer até que deu as costaneiras daquelas, né? Porque estava escorada no banheiro que nós estávamos construindo. Sabe por que ela não tinha banheiro? Quando nós pegamos a casa, Gabi, aprende, quando for orar, seja específico quando tu for fazer a oração. A Raquel, nós estávamos sem casa para morar, a Raquel dispensa na oração dela: Deus, nos dá uma casa, não precisa nem ter banheiro. Pior que é verdade. Vem a minha casa, sem banheiro. Aí por isso que a Bíblia diz em Tiago: pedir e pedir mal. Aí eu disse: agora deixa comigo que essas coisas eu peço. Daqui pra diante eu vou dizer exatamente o que tem que fazer. Não, a última eu pedi direitinho. Mas sou eu que tenho que pagar, né? Ah, mas eu pedi, né? Então, amado, por que eu estou brincando e falando tudo isso para você? Olha quantas coisas você passa quando você escolhe assumir um relacionamento. Muitas pessoas acham que seguir uma vida com Jesus é uma coisa que não tem nexo, não tem graça, quando na verdade a graça está em você viver junto dele. Amém. Isso é se dar, não é estar junto. Por que muitos relacionamentos hoje fracassam? Fracassam porque as pessoas se casam, não se dão em casamento. Então quando eu casei com a Raquel, eu me dei para ela e ela se doou a mim. Quando eu aceito a Cristo, eu me dou a Cristo e Ele se dá a mim, porque o que Ele podia te fazer de melhor por você já foi feito naquela cruz. O seu sangue derramado nos trouxe a paz que hoje nós podemos ter quando nós levantamos os nossos olhos aos céus e com as nossas palavras exaltamos ao Senhor e dizemos: eu te aceito como meu Salvador. Eu te aceito. Aí é que está o ponto. Quando eu penso que palavras tão simples não vão ter um peso eterno que brilhe para toda a minha vida e além dela. Aleluia. Quando nós dissemos: Senhor, eu te aceito como meu Salvador, tem um peso que vai seguir e ecoar por toda a eternidade.
Quando eu disse para Jesus, eu te aceito, isso afetou a minha vida, afetou a da Raquel, afetou de todos os meus filhos, afetou de todos vocês que estão aqui. Você está entendendo? Muitas vezes nós pensamos, nem sabia eu tinha 17 anos, a única coisa que me vinha na cabeça, eu não quero ir para o inferno, eu não quero ir para o inferno, porque a minha avó dizia que o mundo ia acabar no ano 2000, então eu pensava, amado, eu só fiz planejamento da minha vida até os 25 anos. Minha avó dizia, o mundo vai acabar no ano 2000. Eu dizia, pai, eu vou ter 25, então eu deixo para aceitar com 24 e meio, para aproveitar bem. Entendeu? Então eu planejei a minha vida até os 25. Porque eu achava que Jesus ia voltar nos 25, no ano 2000. Mas graças ao bom Senhor, Deus da minha vida, que eu aceitei Ele com 17. E depois descobri bem cedo, né? Que isso não ia acontecer. Mas a vantagem é que eu consegui organizar a minha vida, uma pequena decisão lá atrás, de querer mudar uma situação que eu tinha medo, alterou toda a minha vida, todo o meu futuro para uma coisa que hoje eu colho bênção, graça, alegria, amigos, verdadeiras amizades, tantas coisas que me trazem paz no meu coração. Hoje há coisas que o mundo aí fora não tem. Me diga, quem é aí fora que pode dizer que tem um verdadeiro amigo, que tem uma verdadeira amizade? Que pode dizer assim, na sua totalidade? Claro que deve existir uma e que outra pessoa, mas do jeito que estão as coisas. Quem lê o jornal agora sabe a quantidade de pessoas que foram mortas. Na Zona Norte, lá um cara foi morto no ônibus com 20 e poucos tiros. Aqui na Restinga deu morte também essa semana, não deu? Não? Deu tiroteio. Reunião passada, nós estávamos saindo da igreja, lá na Restinga Velha deu tiroteio. Estava escutado aqui. Então você vê, hoje você tem que fazer muito mais força para permanecer sem fazer nada do que fazendo alguma coisa. Você acaba se contentando com o pouco que tem, deixando de buscar aquilo que tem de melhor para receber, como aquela adolescente disse, eu nunca vou querer entrar num relacionamento, porque ela achava que o preço era alto demais para se pagar, quando na verdade o preço muito mais alto era ficar da forma como estava, sozinho. Então muitas pessoas às vezes pensam que seguir a Cristo nada mais é do que um peso. Pelo contrário, seguir a Cristo nada mais é do que você ter o seu coração completo e em paz. E saber que você está fazendo exatamente aquilo que Deus queria que você fizesse. E que quando você olha para as pegadas na areia, pensa que está sozinho, é Deus andando contigo, como esses discípulos que pensavam que estavam sozinhos e era Jesus andando